Na tarde de hoje, a polícia registrou um crime de feminicídio na cidade de Cascavel, região metropolitana de Fortaleza. O repórter Ricardo Lima esteve acompanhando essa ocorrência, foi ao local e traz todos os detalhes para a gente. Ricardo, boa noite. Uma situação extremamente dramática para essas famílias. A informação que nos chega é de que nós estaremos diante de um caso extraconjugal que terminou em tragédia, é isso mesmo? É isso, né, Isis? É uma situação que dilacera não somente as pessoas que morreram, mas as que ficaram e ainda estão envolvidas nessa situação. Um homem de 56 anos, uma mulher de 43, um envolvimento extraconjugal que no dia de hoje terminou de forma trágica. O que deveria ser mais um encontro, né, se transformou na morte do casal envolvido nessa história. Esse caso aconteceu lá no distrito de Jacarecoara, que fica lá no município de Cascavel, distante aproximadamente 10 quilômetros da sede do município, né, uma casa de veraneio, né, porque lá já é uma região de litoral, né, lá na rua Francisco Capistrano, esse foi o local desse crime. A mulher foi atacada no final da manhã, começou a gritar. Enquanto eu estava gravando no local, ninguém afirmou ter ouvido nada. Mas depois que saí em conversas com agentes de segurança, os moradores relataram ter ouvido os gritos, mas ninguém interveio com medo de possivelmente o agressor estar armado com uma arma de fogo e também as outras pessoas também virarem vítimas dessa situação. E a mulher morreu gritando por socorro lá no local, atingida com várias facadas, perfurações em várias partes do corpo. E o homem, depois que cometeu o crime, ligou para a esposa, dizendo que tinha cometido um feminicídio e que havia tentado suicídio, mas estava vivo. A mulher foi ao local, pediu socorro. Uma ambulância do SAMU chegou até o local, fez o socorro do homem, já que a mulher já estava morta, mas antes que ele chegasse à unidade de saúde, ele teve a morte confirmada pelos profissionais da área da saúde. Maria Helena de Castro, ela 43 anos, ele Messias Lemos de Vasconcelos, 56 anos. Ela era moradora da localidade de Tijuco Sul, enquanto que ele era do centro lá do município. Os moradores não sabiam informar quanto tempo eles estavam nesse relacionamento amoroso. O esposo da mulher foi chamado ao local. Ele até foi, mas quando ele viu as viaturas e as pessoas ali, ele desistiu de parar, passou direto e também não foi interrompido pelos policiais, porque, afinal de contas, não é suspeito, e sim mais uma vítima, né, da infidelidade, que infelizmente em muitos casos termina de forma trágica, e foi o que aconteceu. As motivações para essa morte, né, essas duas mortes, ainda são desconhecidas. Isso porque não havia mais ninguém na casa, e como as duas vítimas, né, tanto o agressor como a vítima, morreram, não há muito o que questionar nesse momento. O que as pessoas o que a polícia está tentando fazer é conversar com pessoas ligadas à família para saber se esse relacionamento era abusivo, se era marcado por ameaças ou por agressões físicas, para chegar a um denominador sobre o que teria motivado esse caso. O casal estava lá, era final da manhã para o início da tarde, quando houve o desentendimento e o Messias pegou uma faca e esfaqueou a Maria Helena em todas as partes do corpo. Caída, ela tentava se proteger com os pés, que também foram atingidos pelos golpes. Uma situação muito triste, que chocou os moradores lá de Jacarecoara, povo que mora numa região que diz não recordar de um caso semelhante registrado na região, na história recente lá do distrito, né? Ninguém consegue lembrar de um caso há 50 anos dessa natureza. Então, não é comum acontecer, e quando acontece, os moradores ficam mesmo estarrecidos. Além dos moradores, os familiares que aos poucos iam chegando demonstravam desespero ao se deparar com a cena que jamais queriam ter presenciado. Situação realmente delicada. A Polícia Civil iniciou as investigações, o inquérito
deverá ser concluído aí ao longo dos próximos 30 dias, se não houver necessidade de mais tempo para que ele seja concluído, mas a Polícia Civil de Cascavel é trabalhadora, né? A gente vê muitos resultados daquela delegacia e eu imagino que antes desse período já se tem a conclusão desse inquérito tratado inicialmente como feminicídio seguido de suicídio, viu, Isis? Ricardo, uma história muito triste. São 4 famílias destruídas. Estamos falando de 2 casais que infelizmente terminaram seus relacionamentos da pior forma. Os nossos sinceros sentimentos, o nosso respeito, cobrimos o fato, mas aqui o nosso respeito a essas pessoas que são vítimas dessa violência. Violência absurda, né? Você narrando, Ricardo, eu imaginando o desespero dessa mulher. Você falou que ela teve o corpo todo perfurado, inclusive os pés, uma tentativa desesperada de sobreviver, aos gritos pedindo socorro, mas infelizmente nada pôde ser feito. O autor de toda essa violência tirou a própria vida. Antes disso, ligou para a esposa, que correu ainda para tentar ajudar. De acordo com informações escolhidas no local pelo Ricardo, que passou boa parte da tarde lá nesse local de crime, realmente um fato assustador, Ricardo. Claro que a polícia vai ter que apurar. Muito obrigada, daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Minha filha, não é brincadeira não. Relacionamento, gente, é algo sério, algo muito sério. E a gente vê tanta violência praticada contra a mulher, nada justifica, nada justifica. E a impressão que eu tenho é de que os homens não temem a lei, não temem a medida protetiva, não temem a nada. Quando eles querem fazer, eles fazem. Ricardo até falou que ninguém soube informar se a relação desse casal era uma relação abusiva, há quanto tempo eles se relacionavam, né? O que motivou esse homem se armar com uma faca e um revólver para praticar toda essa violência? Será que ela queria terminar a relação e ele não aceitava? São muitas perguntas ainda sem resposta, diante de uma tragédia absurda e de um crime que precisa ser combatido. E aqui eu faço um apelo às autoridades. Nós não sabemos se é o caso dessa mulher de 43 anos que perdeu a vida de uma forma tão estúpida em Cascavel, mas deveria ser assim. Na primeira denúncia que a mulher faz à polícia, já prende. Não tem esse negócio de ter chance de boletim de ocorrência de medida protetiva não, porque o cara não respeita. Os homens que são violentos, eles não respeitam a lei. Eles não temem ser presos. E vão mais além, preferem morrer a ter que assumir a covardia de matar uma mulher. Já é covarde em agredir, não seria macho o suficiente, né? Primeiro para não fazer, para segurar a onda, segurar seu BO e seguir a vida. Então não tinha que ter essa história de chance desses canalhas ficarem em liberdade, não. Na primeira denúncia feita na delegacia, prende. Isso não existe lei. Se vira, meu amigo, vamos caçar alguma coisa para ser feita, porque não dá mais para tolerar o que a gente vem mostrando aqui contra as mulheres. Não é fácil ser mulher nesse país, minha gente. Leis existem, mas infelizmente não funcionam. Em alguns casos, não. Tá aí os casos de estarrecedores de feminicídio, estarrecedores de mulheres sendo agredidas, e isso precisa parar. E só para com cadeia. Não tem para medida protetiva, porque eles não temem a isso. A polícia está apurando para saber como era essa relação, se alguém sabia de alguma coisa e o que motivou tamanha brutalidade.